Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Hoje, finalmente, foi ao ar o Reunion, a reunião da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race. E, conforme os teasers mostravam, teve muito drama. Esse foi um dos Reuniteds mais pesados até hoje que eu já assisti em Drag Race History. E eu fiquei muito incomodado com muitas coisas ali. E também um pouco feliz com outras, mas eu acho que, pra mim, esse Reunion foi um divisor de águas nas impressões que eu tenho sobre algumas drags ali, e especialmente sobre o RuPaul. Pra mim também foi a mesma coisa. Eu tive uma impressão de que foi um dos Reunited mais dramáticos e tensos do que os que já tiveram. Sem querer falar de favoritismo nesse episódio, mas eu também mudei muito a visão de muitas drags que no começo eu não gostava, passei a gostar, ou eu gostava e parei de gostar. Quando esse Reunion começou, ele começou numa atmosfera bem leve, bem divertida, né? Porque a gente começou falando da grande sensação da 11ª temporada, que foi a drag que foi a primeira eliminada, Miss Vanjie. E aí, com isso, vieram algumas zoeiras acerca do Miss Vanjie, RuPaul conversando com a própria Vanessa Vanjie Mateus sobre a repercussão da sua saída. E foi bacana quando o RuPaul perguntou pra ela, né, o que passou na sua cabeça na hora. E Miss Vanjie só falou que nada, eu não queria sair, mas como eu não esperava ser a primeira eliminada, eu não tinha escrito nada. Então acabou que eu não tinha o que falar quando saí, né? Porque normalmente as drags criam um bordão, né, na saída. E aí a Miss Vanjie não tinha nenhum, então ela acabou repetindo o nome dela e virou esse meme monstruoso aí, um dos maiores memes e ícones de Drag Race. Sim, tanto que vários artistas no Twitter inteiro, até mobilizou o Twitter, Instagram, Facebook, todo mundo postando essa hashtag, todo mundo sabia quem era. Isso pra mim foi uma coisa bem legal, diferente da Pork Chop, que a RuPaul ela sempre lembra que a Pork Chop foi a primeira eliminada, então ela sempre chama ela para as grandes finais e lembra ela em outros eventos. E em outros momentos para lembrar que ela foi a primeira eliminada, então a RuPaul meio que deve essa menção honrosa a ela. E o da Miss Vanjie foi totalmente diferente, ela fez uma coisa bem na inocência, porque ela mesma falou que não tinha preparado uma mensagem de saída. Então ela só foi falar Miss Vanjie, acabou que esse nome pegou, todo mundo começou a postar, a falar, a mandar até mensagem direct pra ela fazendo sexy, falando que estava fazendo Vanjie, virou uma palavra pra você usar em qualquer momento ou ocasião. Super, tanto que Miss Cracker disse que o Miss Vanjie virou a Aloha dos gays. As pessoas chegam, saem dos lugares e lançam o Miss Vanjie no ar. É tipo o nosso novo bordão, né, do Vale. Eu achei bacana. Normalmente as drags que são eliminadas na primeira semana acabam esquecidas. Eu acho que até as drags eliminadas até a terceira semana viram, digamos assim, poeira entre as demais drags memoráveis que passam por Drag Race. Não que as 3 primeiras eliminadas sejam fracas, mas porque as pessoas simplesmente não conseguem guardar na memória o que essas drags fizeram de memorável na competição, né? Afinal, se elas saíram cedo é porque não tiveram um grande destaque. E a Miss Vanjie, com uma simples expressão, entrou aí pra história do programa. E é bacana porque o nome dela é Vanessa Vanjie Mateus. Ou seja, o sobrenome dela, né, se a gente fosse pensar assim, quando a gente coloca o Miss, é tipo pra designar a senhorita, e na sequência vem o sobrenome. O correto seria a gente falar Miss Mateus. Só que Miss Vanjie tanto virou um meme quanto é a própria alcunha da Vanessa, né? Então a gente, quando fala Miss Vanjie, é tanto o meme quanto uma forma de se referenciar a Vanessa. Isso que eu até achei divertido, porque a gente tá falando, Miss Vanjie isso, a Miss Vanjie aquilo, só que às vezes até confunde a gente, né? Você tá falando do quê? Da drag ou do meme? Mas acaba que os dois é a mesma coisa, então não tem problema algum. A Miss Vanjie também foi uma das primeiras drags a sair no primeiro episódio e ser mencionada em praticamente todos os outros episódios. Só não teve um episódio que não mencionaram o nome dela, porque o resto todos mencionaram até agora. O bacana da Miss Vanjie é que ela não virou um meme somente fora de Drag Race, porque isso é algo recorrente nas temporadas de Drag Race. Acontece alguma coisa lá entre as drags e isso repercute fora do programa e não dentro. E Miss Vanjie conseguiu essa proeza de se tornar memorável até mesmo dentro do show. Então eu acho assim que ela só tem mesmo agora que colher os frutos dessa fama, porque foi igual ela disse, né? Como eu fui a primeira eliminada, eu não sabia se as pessoas iam lembrar de mim. Tudo que era evento que alguém entrava em contato, depois ficaram sabendo que eu estava em Drag Race, eu já marcava, já agendava, já ia fazer parte pra poder garantir aí alguma graninha, né? Algum reconhecimento, porque eu não esperava que as pessoas se lembrassem de mim quando soubessem que eu era a primeira eliminada. E é isso, né? Tipo, mesmo sendo a primeira eliminada, ela é lembrada
mais que a maioria das drags que chegaram mais longe na competição. Tanto que no final dessa reunião, quando o RuPaul dá a oportunidade para as drags lerem umas às outras, ela abre a biblioteca, a Calorie zoa a Miss Vanjie, né? Falando que como ela se sente sabendo que o meme dela durou mais do que ela na competição. E aí a Miss Vanjie retruca com: pelo menos eu sou conhecida, e você, quem é? Então, assim, ficando um episódio, meio episódio, Miss Vanjie conseguiu consagrar seu nome na história de Drag Race. Eu acho que isso é algo que tem que bater palma e celebrar mesmo. E depois desse momento, Miss Vanjie, as Queens e RuPaul falaram dos lip syncs icônicos dessa 10ª temporada. E de certa forma eu concordo com ela. A gente teve uma temporada com lip syncs memoráveis, maravilhosos. Porque quando a gente pega a 9ª temporada, putz, é cada lip sync tenebroso, que aí vem essa 10ª temporada com as Queens fazendo lip syncs maravilhosos. Ok, que alguns podem ser repetitivos, afinal, muita drag repetiu sua presença no bórum, né? Mas enfim, como a gente teve lip syncs bacanas dessa temporada, então parece que foi a temporada que teve os melhores lip syncs em Drag Race History. Mas eu acho que, na verdade, o problema foi a 9ª temporada, que teve tanto lip sync ruim, que agora na 10ª temporada, qualquer coisinha melhor, a gente tem a impressão de que foi o melhor de todos os tempos. Sim, o melhor que teve mesmo foi o da Monet contra a Dusty. Esse lip sync da Monet contra a Dusty foi fantástico. E embora a Dusty tenha falado que ela deu o melhor dela, eu achei assim, justo, bacana, você merece parabéns, você dá do seu melhor, mas, filhinha, infelizmente, Monet se destacou muito mais. E não tinha como o RuPaul te salvar. Monet fazendo aquela performance ia ser salva de qualquer forma. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem que a Cameron é a lip sync killer da temporada, porque, ok, eu achei que ela fez lip syncs bons, mas eu não acho que ela é, tipo, a melhor da temporada, não. Ela sobreviveu a 3, mas é porque ela sobreviveu a 3 quer dizer que ela tenha sido a melhor. Tanto que eu ainda acho que alguns lip syncs que a Cameron foi salva, ela não merecia ter sido salva. E um dos lip syncs, né, que até foi comentado bastante foi o double chantei que a RuPaul deu entre Cameron e Eureka. Pra mim, esse lip sync, por exemplo, nem deveria double chantei, como nós já falamos, né? Pra mim, Cameron deveria ficar e pronto. Mas os lip syncs que ela fez depois, tanto contra a Monet e depois o lip sync contra a Miss Cracker, pra mim a Cameron não foi lá tudo isso, não. Então, por mim, se o Paul tivesse eliminado ela em alguma dessas duas ocasiões, eu acharia justo. Referente a esse lip sync que teve com a Cameron e a Eureka, eu acho que foi mais pra Cameron ter ficado do que a Eureka. A Eureka, ela depois só conseguiu mesmo ficar quando ela abriu aquele espacate, aquelas coisas. Eu acho que a RuPaul deixou as duas devido à temporada, né, se remeter à positividade corporal. Tanto que foi um lip sync entre uma drag gorda e uma outra drag que era musculosa. Então ela deixou as duas mesmo que pra deixar isso mesmo no ar. Mas como essa 10ª temporada deixou conosco, né, o gostinho de cota, afinal ficou gritante que a Eureka estava sendo favorecida pela produção, a gente também acaba achando que RuPaul mantê-la nesse lip sync foi mais uma estratégia de proteção Eureka que já vinha ocorrendo do que talvez, e aí é meu ponto de vista, né, um voto a favor dessa positividade corporal. Mas isso é um ponto de vista de cada um, né, e acho que todos são válidos. E como nós nunca teremos acesso a documentos, gravações, conversas, ligações da produção de Drag Race com RuPaul e vice-versa, então acaba que tudo não passa de especulação, né. Mas pelo menos nesse sentido a gente concorda, né, que Eureka não precisava ter sido salva, mas ela foi e vida que segue. E pra mim os grandes lip syncs da temporada mesmo, Monet, The Vixen e Cameron um pouquinho também se estiveram envolvidas. No mais foram lip syncs ok, nada que, né, fizesse a gente pular e nossa, melhor lip sync da vida. Mas eu repito aquilo, Season 9 teve lip syncs ruins, então acaba que a Season 10 é um refresco nesse sentido. Tanto que a RuPaul, né, deixou bem claro na última temporada que as próximas drags que vierem saberem a letra da música pra se esforçarem. E eu também tô achando assim, não é que eu tô achando, mas é que é bem evidente que antigamente, nas temporadas antigas, se uma drag quisesse, assim, se desesperar pra ficar na temporada, ela arrancava a peruca, tirava a roupa, fazia o que fosse, assim, nesse estilo, de tipo, jogar a peruca, essas coisas. Dos últimos tempos, a gente repara que elas começam a se jogar, dar estrelinha, abrir espacate, fazer um monte de coisa assim, mas não igual muitas fazem pra sentir a música e dublar de acordo com a música que elas querem, mas faz um desespero fazendo isso. Eu não sei se você já reparou. A impressão que fica é de que elas estão dando uma cartada final, mas é uma cartada desesperada, né? Então, elas fazem alguma loucura pra tentar chamar a atenção de RuPaul, e isso acaba sendo pela culatra, porque no fim das contas o RuPaul não gosta desses comportamentos em que a drag se descaracteriza durante o lip sync e acaba eliminando a drag. Tanto que eu ri muito na hora que a Monique foi convidada, né, a participar dessa conversa de lip sync, e aí ela mesma fala que não queria ver de novo aquilo, e aí a Monique é uma grande presença, né? A Monique é maravilhosa, e quando ela começou a falar nesse Reunited, meu coração assim esquentou e bateu aquela saudade, tipo, nossa, a Monique fez falta
depois que saiu. Porque ela é incrível, né? Dos melhores comentários, melhor risada, melhor reação. E aí, na hora que ela tava conversando com o RuPaul, ela meio que falou isso, né? Que ela passou a noite inteira produzindo sua peça de roupa e não teve tempo de decorar a letra e viu que não valeu a pena. E que ela, no caso, tentou dar o seu melhor, ia dar uma estrelinha durante, mas ela viu que ia bater na drag, e aí ela teve que encolher as pernas, ou seja, foi uma atrapalhada atrás de outra. E o que eu mais gostei nesse momento foi dela dirigindo, né, mais uma vez Drag Race, né? Vem cá, dá zoom aqui em mim. Então, edita assim, edita assado. Ela é maravilhosa, mas ela é um exemplo clássico, né? Você apronta demais no lip sync, se descaracteriza, tira peruca, dá estrelinha, não sei o que, e essas coisas acabam não tendo nada a ver com a música, vai ser só uma confirmação do seu sachê away. Pois é, e ela mesma admitiu, né, que ficou mais preocupada em fazer a roupa à noite do que ficar decorando a letra da música. Então não era aquela coisa que a gente falou no podcast que meio que ela desistiu. É porque realmente ela não tinha levado roupa o suficiente e ela teve que fazer as próprias roupas dela na temporada. Sim, isso é algo que a gente pontuou no podcast mesmo, né? De que é injusto quando a Visage fala que a drag não pode reclamar de look, não pode reclamar de ter vestidos caros, porque ela tem tecido, tem material pra construir seus looks no próprio workroom. Mas aí se você parar pra pensar que uma Cameron, uma Miss Cracker fazem empréstimo no banco pra poder comprar looks caros e desfilarem na competição, dívidas que elas podem carregar pro resto da vida, porque o sistema bancário americano é bruto também, né? Não é tão pesado quanto o brasileiro, mas lá juros também, acho que em qualquer lugar do mundo rola solto. E aí, se você pega, por exemplo, uma Monique, uma drag negra, no caso, né, um homem gay negro pobre, vai pedir um empréstimo no banco pra você ver se alguém vai dar. E a credibilidade que, no caso, uma pessoa negra não tem. Isso impacta muito, então, pra pessoa ter look bom pra ir pra Drag Race. E aí, acaba que ela não tem look bom, perde o tempo precioso dela de treinar música, treinar pra desafio, costurando roupa, chega lá, a roupa não fica boa conforme os jurados querem, ela cai no bottom, mas também não teve tempo de decorar a letra, porque o negócio já apontou, ela estava costurando, e aí aquele desastre lá, coitadinha, e só resta o sachê away mesmo. Se Drag Race fosse mais justo nesse sentido, talvez essas coisas seriam levadas em contas, mas também é aquilo, né, a competição, você não pode também sentar lá, trazer um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta que seja pra conversar com as drags, saber tudo que envolve a vida dela, até aquele momento da competição, porque aí também você perde o fio da meada. Mas, infelizmente, Monique foi isso. Mas o bom do Reunion é exatamente quando as queens acabam revelando algumas coisas que nos fazem entender por que ela teve um comportamento X naquele momento específico que a gente interpretou de um jeito, mas na verdade é outra coisa completamente diferente. Então foi bom perceber que Monique não desistiu do lip sync em si, mas na verdade ela estava desesperada por não ter decorado a letra e tinha que se virar ali pra tentar se manter na competição. Aí depois desse momento, né, que a RuPaul comentou sobre os lip syncs épicos, ela mencionou a briga entre a Aquaria com The Vixen. E na verdade a The Vixen falou que a Monet estava sendo falsa, porque ela que tinha falado a história entre a Aquaria e a Miss Cracker, só que a Vixen não tinha entendido direito, por isso que ela tinha falado que ela entendeu que a Miss Cracker tinha sido falsa, tinha se passado por uma outra pessoa só pra poder entrar pra competição. Ter um enredo antes pra entrar na competição. E eu acho que isso que é o mais bacana da gente ver as drags comentando pós Drag Race, né, pós episódio ao ar, porque a edição tá aí pra isso, né, pra criar uma narrativa, uma historinha, quando as drags elas param pra poder falar o que rolou de verdade, porque se a gente depender só da edição, a gente vai ler só aquela narrativa que eles querem nos passar, né, então a gente vai interpretar que, nossa, The Vixen passou dos limites porque foi uma briga com a Miss Cracker e a Aquaria baseado numa coisa que fulana falou, mas assim, pelo contexto ali, teve mais coisas que foram ditas que nós não vimos, que levou a Vixen a achar que a Miss Cracker tinha se passado por alguém que não era poder entrar na competição. E aí, eu achei muito bom porque na hora que a The Vixen começou a falar, ela não quis citar nomes, ela falou algumas garotas no Untucked. Aí a Monet resolveu, né, peitá-la. Não, como assim algumas garotas? Cite nomes. Aí eu achei fantástico The Vixen. Então, Monet e Aquaria, eu falei, nossa! Foi lá na jugular da Monet, porque a hora que a Monet coloca esse fale nomes, é meio que pra ela tentar tirar o dela da reta, né? Porque, se ela não vai citar meu nome, eu vou me livrar desse pepino. Mas não, The Vixen foi lá e citou o nome da Monet com todas as letras. Eu achei, assim, fantástico. Aí depois elas conversando, cada uma falou o seu lado da história e tudo mais, mas eu entendi melhor também esse rolê da The Vixen ter exposto o que a Aquaria havia dito no Untucked exatamente por isso, porque ela sabia que isso podia se desenrolar de outra forma, que uma fofoca poderia fazer a coisa desandar,
desconversar completamente. E aí, ela tentando esclarecer isso o mais rápido possível no workroom com a própria Miss Cracker, ela não sairia, né, como a fofoqueira, Maria vai com as outras, que formula sua opinião sem conhecer alguém antes, só baseado na opinião alheia. Enfim, eu achei bem bacana isso. E achei bacana mesmo ela também continuar firme e forte a sua essência, né, porque ela poderia muito bem ter tentado desconversar quando a Monet pediu pra ela citar nomes, ela foi lá e falou: não, você e a Aquária que falaram. E aí? Pois é, e esse daí também foi um outro momento, né, que foi bem delicado no programa, porque até a RuPaul teve que entrar no meio. Dá pra você reparar que a The Vixen, ela não tava querendo falar, não tava querendo expor nada. Eu não sei o que passava na cabeça dela, se ela sabia que ela tava meio que errada, porque ela até mencionou que foi um ex-namorado dela que chegou e falou pra ela que isso é bem desconfortante estar perto dela quando ela tá desse jeito bem agressivo. Quando a The Vixen apareceu no Reunion pra começar a falar, né, pra participar do bate-papo, a primeira coisa que eu percebi é que ela tava com uma postura mais contida. Ela tava mais reservada, não querendo demonstrar aquela agressividade que a gente via durante os episódios de Untucked da 10ª temporada. Então achei bem bacana assisti-la e ver que ela estava tentando se controlar, né, pra poder também mudar um pouco a imagem que se passou dela na temporada. Eu já até achei um pouco estranho, porque The Vixen, ela nunca foi uma pessoa de ficar escondida, né? The Vixen nunca foi uma Cameron que fica calada, quieta num canto. Ela tá ali mesmo pra poder resolver o que tiver que resolver, sem levar desaforo pra casa. E eu achei essa postura dela no Reunion bem peculiar e diferente do que a gente tá acostumado, né? Eu até pensei que, poxa, The Vixen então deve estar se tratando de alguma forma pra não precisar continuar com essa imagem negativa, né, que ela tem passado nos últimos tempos. Só que o que me incomodou foi que parece que RuPaul estava ali com o objetivo de fazer The Vixen ficar com raiva, fazer The Vixen ter algum tipo de explosão e brigar com todo mundo, até mesmo com ela. Então, quando eu vi The Vixen com essa postura mais ponderada, aparentemente tranquila, eu fiquei até mais feliz por ela, porque eu percebi que ela estava tentando levar em consideração as críticas positivas e construtivas que ela também deve ter recebido, para tentar mudar um pouco essa impressão negativa que ela deixou nas pessoas. Mas, infelizmente, esse pra mim foi o momento mais triste, mais tenso desse Reunion, porque o que veio a seguir foi a própria RuPaul provocando The Vixen até ela resolver sair do palco. Porque depois que eles passaram o vídeo da briga com a The Vixen e a Aquaria, as duas falaram, Miss Cracker também falou, e meio que elas se entenderam aí, né? Só que aí RuPaul na sequência já trouxe a briga entre The Vixen e a Eureka. E nesse momento ficou bem claro que The Vixen e a Eureka não se acertaram. Embora elas tenham conversado eventualmente lá no workroom, no fim das contas elas ainda têm coisas a serem resolvidas. Então The Vixen e a Eureka mal colocaram os pingos nos is no que tange, né, a relação das duas. E foi engraçado porque depois que passou o vídeo da briga delas, RuPaul esperando alguma resposta, The Vixen ficou caladíssima e a Eureka também. Tipo, cada uma das duas encarando a outra, esperando, né, que uma delas tivesse a palavra inicial. E aí o RuPaul vira e fala: agora que vocês resolvem ficar caladas. Mas depois, quando a gente para realmente pra ver a postura da The Vixen, que está diferente do que a gente tá acostumado a ver, a gente percebe que ela tava ali numa tentativa gritante de não se envolver em mais drama. Ela tava ali tentando se preservar mesmo, porque ela viu como que a edição manipula falas, frases, ações, e ela com certeza tinha consciência de qualquer coisa que ela falasse ali, poderia ser editado de uma forma que ela continuasse sendo explorada como a vilã da temporada. E o que mais me incomodou foi que, enquanto Eureka defendia o seu lado, o RuPaul deixou a Eureka falar o tanto que quisesse. Mas aí, na hora que The Vixen ia se defender, ia falar, o RuPaul ficava lá o tempo todo provocando The Vixen, interrompendo, minando, ou seja, ela tava ali pra provocar a The Vixen mesmo, porque tá querendo polêmica, tá querendo audiência, né, em cima desses momentos tensos das drags. E isso me deixou, assim, muito, muito incomodado. No momento que mostrou a briga da The Vixen e a Eureka, a The Vixen, ela entendeu errado que a Eureka queria atacar ela, porque ela até se confundiu, falou que a Eureka tinha falado atacar, mas só que não foi atacar, ela falou que queria testar a The Vixen, mas só que o que eu entendi dela expressar esse atacar foi que esse testar da Eureka foi meio que um ataque pra ela. Tudo bem, a Eureka podia estar certa ou tá errada, tanto faz, mas só que no momento daquela briga você via que aquilo lá parecia uma coisa que parecia que era um momento combinado, mas a Eureka, eu acho que ela quis fazer uma estratégia de tirar a paciência das pessoas pra mostrar as fraquezas, ter esse tipo de drama pra quando o episódio
episódio da Queen for ao ar, ela ser uma Queen odiada e as pessoas ficam divididas em qual das duas gostar. Então, pra mim, eu entendi que a The Vixen tinha falado que a Eureka quis atacar, mas só que não no sentido de que a Eureka falou atacar, sim a atitude que ela teve no episódio. Eu entendo quando você fala que o ataque que a The Vixen diz ter sofrido a Eureka não foi exatamente a palavra atacar, mas que foi tipo um ataque de tática de jogo, em que a Eureka estava ali pra poder minar a personalidade, as ações da The Vixen, provocando ela pra ela, né, gritar mais alto, brigar mais forte com a Eureka, a ponto dela sair como a errada, como a equivocada dessa discussão, e a Eureka, por outro lado, sai como a coitadinha, a perseguida pela negra raivosa. E o que me dói mais foi quando a The Vixen disse que, depois de ter sido eliminada, ela passou um bom tempo com aquilo na cabeça, acreditando que ela era a grande errada na história, e quando ela assistiu Untucked e viu que a Eureka havia provocado-a de propósito, isso foi, assim, um golpe duríssimo na The Vixen, porque aí ela percebeu, e com certeza isso deve ter sido um gatilho, deve ter trazido memórias de sofrimento de The Vixen no passado. Aí ela ficou mais arrasada ainda, porque ela viu que estava sendo feita de trouxa por uma pessoa que ela já não gostava, e aí só fez provar que ela tinha razão em não gostar dela. E eu também acho que isso foi bem baixo da Eureka, ficar provocando a The Vixen na ponta da The Vixen estourar da forma que estourou. E depois, é bem gritante assim, que parece que a Eureka tem algum tipo de direcionamento ali, tem algum tipo de instrução de terceiros, porque enquanto a The Vixen tá lá chateada ainda e não está bem o suficiente pra poder desculpar a Eureka e passar um pano em cima dessa situação, a Eureka já vem com a mesma postura que ela teve durante vários episódios de Drag Race. Ela pisa na bola e na sequência já vem pedindo desculpa, já vem tipo, me perdoa, eu não queria ter feito isso, ou então eu me excedi naquele momento, eu perdi a cabeça, mas agora eu estou de boa, eu quero seu perdão. A Eureka prontamente no Reunion já veio pedir desculpas pra The Vixen, né, falando que, nossa, realmente eu errei, não devia ter feito aquilo, mas assim, parece que tem um certo tipo de instrução aí debaixo dos panos pra com que ela tenha essa postura, saca? Porque se a gente for parar assim pra ver todos os Uniteds que teve, as drags, na maioria das vezes, elas ainda têm problema com as outras queens, e elas não desculpam ali na hora, só porque o RuPaul tá pedindo, só porque o RuPaul está mandando indiretamente, né? Elas falam a real, ó, ainda continuo incomodada com você e vida que segue. E a Eureka não, né? Prontamente ela já veio com a desculpinha na mão ali pra poder dar pra The Vixen, porque a Eureka pisou na bola nesse sentido, né? De ter instigado a The Vixen a ficar com mais raiva e brigar, mas no fim das contas, a The Vixen que acaba sendo, né, a errada. Por quê? Porque ela que brigou, ela que não deu as desculpas, ela que gritou, então assim, é muito, muito foda. E eu acho que o ponto alto e pior desse momento foi que a RuPaul ficou lá provocando a The Vixen pra ver a The Vixen estourar, né? Porque a The Vixen, a gente percebeu que ela não tava afim de falar mais sobre aquilo, ela queria, né, que o assunto morresse logo e eles fossem para outras conversas, mas a RuPaul ficou insistindo. Porque a RuPaul ficou lá insistindo, por exemplo, ela já chegou falando, né, com a The Vixen, você disse que entrou na competição pra lutar, e por isso que você meio que brigou com várias drags. Aí a The Vixen já se defendeu, não, eu disse que eu vim pra lutar sim, mas eu não briguei com ninguém, todos brigaram comigo. Aí a RuPaul já tentando, né, não, mas você instigou as brigas. Ela, não, eu nunca instiguei nada. Mas você falava com as drags? Não, RuPaul, eu falava a verdade. Aí, né, RuPaul tentando sempre ainda querer ser a dona da razão, pra que falar a verdade se você pode ficar calada? E aí eu gostei porque a The Vixen deu aquele golpe certeiro nas falácias de RuPaul. Desde quando falar a verdade é algo ruim? E aí, né, RuPaul ficou sem rumo e continuou atacando The Vixen, e atacando no sentido de, né, provocando, falando coisas com a The Vixen que a The Vixen não tava afim de falar. Porque a gente vê que a The Vixen tava tentando se defender, e a oportunidade que foi dada a Eureka de falar sem ser interrompida, a RuPaul não deu essa oportunidade pra The Vixen. Sempre a contestando, sempre ali batendo de frente. E aí, acabou que The Vixen apelou, levantou e saiu do palco. Não quis mais participar da gravação. E aí, antes de The Vixen levantar e sair do palco... ela falou assim que veio aqui pra agradecer os fãs pelo amor e o apoio que deram a ela, e por todas as pessoas que entenderam o lado dela e gostam dela como ela é assim. Que bacana. Aí ela fala assim, e agora que eu disse isso, vocês tenham uma boa noite. Como não amar essa drag, né? Então, ou seja, ela tentou o máximo possível se manter ali naquele reunion, tentou o máximo possível continuar participando de toda essa gravação, que de certa forma vira uma palhaçada quando as pessoas estão ali só pra te atacar, levantou e foi embora. E eu achei assim, fantástico da postura dela. E o melhor foi a reação de RuPaul, né? Que o RuPaul não esperava isso, porque o RuPaul tem na cabeça dela que ela é a superior, que as pessoas devem servi-la, devem amar e adorá-la. The Vixen simplesmente foi embora e deixou ela lá. Sozinha, passando raiva por ter sido contestada. E isso é algo que aconteceu pela primeira vez no Drag Race History, né? Porque no Reunited do All Stars 2, a Fifi decidiu
não ir. Mas aí foi uma decisão prévia, né? Não vou e pronto. Nesse não, The Vixen foi lá, mas aí quando o RuPaul continuou na sua chatice e implicância, ela simplesmente levantou e foi embora e deixou o RuPaul falando sozinha. Eu acho isso, assim, fantástico e ótimo, porque pelo menos é um choque de realidade na RuPaul, dela entender que a verdade dela não é a única verdade que existe, que as pessoas não são obrigadas a ficarem ouvindo suas falácias, porque ela tem todo o direito, né, de fazer o que ela bem entender no programa dela, mas as pessoas que estão ali são seres humanos, que merecem respeito, serem tratadas dignamente, e a partir do momento que ela não dá esse tratamento às drags têm o direito de contestar e não participar mais disso. Eu acho que a The Vixen foi muito sensata, assim, em sair, porque enquanto muitas pessoas que a odeiam falaram, e vão falar por muito mais tempo, de que ela é infantil, que ela não devia ter essa postura, que ela tem que aprender a conversar com os outros, na verdade a The Vixen acho que fez o melhor, porque se ela continuasse ali, ela ia continuar sendo provocada, instigada até estourar mais uma vez. Então, ela saindo, ela se preserva, porque como a Asia falou depois, né, a forma que ela encontrou de manter a sua sanidade, a forma que ela encontrou de continuar bem consigo mesma. Porque na sequência da The Vixen sair do palco, o povo ficou meio assim sem entender o que tinha acontecido, né? E aí achei muito lindo que a Asia resolveu sair em defesa da The Vixen, coisa que nenhuma outra drag fez. E a Asia deu pra ver que ela é uma drag muito foda, que tem um coração imenso, tem empatia pelos outros, né? A Asia deixou claro que entende de onde vem essa dor da The Vixen, que a The Vixen tem um problema que precisa ser tratado e que em vez das drags ali virarem as costas para ela, deveriam era ajudá-la. E ela até chorou, né? Porque ela disse que ela sente que falhou por não ter levantado e saído pra poder confortar a The Vixen, enquanto todas as outras ficaram ali conversando e tal. E nesse momento que a minha grande decepção com a RuPaul veio, porque a RuPaul continuou lá raivosa, nervosa, até mesmo gritando com a Asia, né, como se a Asia tivesse alguma culpa do comportamento dela, falando que ela também já passou por isso no passado, que ela foi discriminada entre os negros por ser gay, foi discriminada entre os gays por ser muito feminina, foi discriminada entre os homens por ser gay, enfim, um discurso que ela usa sempre. Mas que pra mim é um discurso já viciado, porque a RuPaul, querendo ou não, hoje em dia ela é uma referência, ela é um ícone, ela é respeitada, ela é adorada, ela inspira os outros. Então assim, o RuPaul detém poder. O RuPaul não é qualquer um. O RuPaul não é uma The Vixen que está sendo conhecida pelo mundo agora e que enfrenta muito ódio. Então o RuPaul comparar a origem dela com a The Vixen é até, de certa forma, injusto, porque as duas estão vivendo momentos diferentes em suas carreiras. Eu sei que o RuPaul passou por muita dificuldade, sim, teve seus momentos que quis existir, sim, só que, sei lá, de alguma forma esse poder, essa fama subiu a cabeça de RuPaul. E ela acha que tudo se aplica, né? Se ela viveu, as queens têm que viver igual. Se ela fez, as queens têm que fazer igual. E não é assim que funciona. Então, pra mim, faltou muita empatia da RuPaul. Faltou muito coração, sabe? Então, me decepcionei muito com a RuPaul, criticando ainda a postura da The Vixen sair, não dando oportunidade mesmo dela se redimir de alguma forma. Porque, pra mim, na verdade, a The Vixen não tinha que se redimir de nada. Mas acho que é isso que a RuPaul queria, né? Porque ela tá falando que as pessoas, quando elas precisam serem ajudadas, elas pedem por ajuda. Mas não é assim que funciona, não, gente. Tem muitas pessoas que, às vezes, nem sabem que precisam de ajuda, ou que precisam de ajuda, mas que a gente tem que continuar insistindo, porque é difícil, gente, é difícil. Ninguém sabe o que é uma doença mental enquanto não sofre. Então acaba que as coisas ficam no âmbito da imaginação. E The Vixen, pelo que parece, ela já sofreu muito com racismo e isso afetou muito o psicológico dela, afetou muito a forma com que ela lida com o mundo e com as pessoas, e com o preconceito, com a perseguição. Então, dessa vez, eu fiquei muito decepcionado com o RuPaul, porque ela acabou fazendo o que ela critica na The Vixen, né? Falando que a The Vixen discute com as pessoas e sai, deixa ela falando sozinha, e foi, mas de certa forma foi isso que ela fez com a The Vixen, né? Deixou a The Vixen sair e ficou lá criticando ela pelas costas, não deixando a The Vixen se defender. Então, essa parte que a RuPaul começou a brigar com a Asia, começou a aumentar a voz, todo esse discurso, deu pra ver um pouco do que aqueles fãs que ficam no Reddit falando, e outros fãs também que falam em grupos, não só os fãs, mas como as queens também falam, que a RuPaul é, tipo assim, ela só é carismática e legal na frente das câmeras, só que fora das câmeras ela é meio ignorante, irritada, chata. E nesse discurso que ela deu com a Asia, deu pra perceber um pouco disso, que ela foi bem, não ignorante, mas foi bem... Pra mim, a RuPaul foi arrogante. Sinceramente, ela foi arrogante. Isso. Ela foi arrogante desse jeito, de falar desse jeito e não entender, não se colocar no lugar da pessoa. Falando, eu já passei por isso, então ela tem que se resolver com ela e lidar do jeito que ela tem que lidar. E não é bem assim. Eu gostei muito da Asia falando pra RuPaul o que você devia fazer, o que deveriam fazer é levantar, ir atrás dela, perguntar pra ela se tá bem, se ela queria voltar ou não, e ninguém fez isso. O que deu a entender pelo que a Asia falou. Como a Asia é negro, ela entende o que a The Vixen passou, o que tá passando, e o que ela também tá passando. E a RuPaul, como ela já é uma pessoa muito famosa, já... Não que eu esteja criticando de certa forma assim, mas eu gosto dela como pessoa, mas só que a gente tem que falar umas verdades. Como ela já é uma pessoa grande, famosa, e se construiu lá da década de 80 pra cá, ela não tá mais nem aí pra esses tipos de problema, de certa
forma, assim, falando em questão ao episódio. Então ela foi muito arrogante. Eu acho que a RuPaul agora tá nessa de Drag Race e tudo mais, instigando essas polêmicas, porque ela tá visando premiação, tá visando Ibope, tá visando dinheiro, que é o resultado, né, de tudo isso. Porque se a gente pega All Stars 3, final da 9ª temporada, a possível final da 10ª temporada, o que a gente mais vê é polêmica, o que a gente mais vê é reviravolta, que nos deixa, assim, de boca aberta, porque ela está desesperada atrás de uma premiação que vai fazer com que o show fique mais reconhecido, tenha mais patrocinadores. Então acaba que essas questões, sejam sociais, raciais, políticas, se entram no programa, é mais como uma pauta de entretenimento, e não como uma pauta real em que eles vão lutar por isso. Então, pra mim, RuPaul não tá tão mais, assim, envolvida com causa de nada, saca? A causa dela é ficar rica e ganhar prêmios. Então, quando ela vira as costas pra The Vixen, eu sinto isso. Porque eu acho muito hipócrita da parte dela, né? Quando ela disse que, nós gays podemos construir nossas famílias. Se a gente não se ama, como vamos amar os outros? A gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar, blá, 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 blá. Mas na hora que ela tem uma drag ali com um problema, uma drag que sofreu muito hate, que deve ter um passado muito fudido de sofrimento de racismo, ela não parece importar, não tem um pingo de empatia, isso prova que ela tá nem ligando mesmo pro rolê das pessoas estarem passando dificuldades conforme suas lutas sociais, saca? Ela não tá nem aí pra isso, ela quer ficar rica. E aí, ela vem com esse discurso batido depois, de que a pessoa que se precisa de ajuda, ela pede. Só mostra que muito do que ela prega, muito do que ela fala, não passam de palavras jogadas ao vento. E é até engraçado a gente ver essa postura da RuPaul, porque acaba sendo incoerente, né, pra uma pessoa que fica lançando livro de autoajuda, não ajudar alguém quando precisa. Então, esse foi um episódio que mudou algumas impressões que eu tive, tanto das outras drags envolvidas ali, porque várias drags ali falaram que gostam da The Vixen, que a curtem, que a adoram, não sei o que, mas só a Eiji O'Hara mesmo que foi lá defendê-la e se sentir mal, né, por não ter levantado e conversado, tentado ajudá-la de alguma forma. E isso acho que mostra muito do caráter da Eiji O'Hara. E quanto a RuPaul, né, é isso aí. Cada vez mais decepciona a gente e acaba que a gente continua aí acompanhando o show porque a gente gosta das drags que estão lá, gostamos dos desafios e tudo mais, mas agora a própria RuPaul deixa de ser esse ídolo, essa imagem de referência que a gente costumava ter, pelo menos pra mim. Eu também vejo que essa reação da RuPaul pode ter ido por um outro lado, que é também o que já comentam, que ela tá de saco cheio de programa, por exemplo, ter ido pra VH1 e ela não ter muito mais autoridade no programa. Então ela tem que ficar fazendo o que os outros ficam pedindo, e ela deve ter ficado de saco cheio falando, vou jogar essa porra pro alto, vou fazer desse jeito, não vou sair atrás dela, ela que se vire, ela que se exploda. Eu dei a oportunidade, ela que não quis, tá? Então, não sei. Mas continuo assistindo o programa, gostando, independente de algumas coisas que ficam acontecendo, né? Mas essa própria postura dela, tipo, de todo de saco cheio, ela devia ser referente não às drags, porque as drags também acabam sendo vítimas de uma nova emissora, de novos produtores. Ela, por estar muito tempo no mercado, saber como as coisas funcionam, deveria ser a que sai primeiro em defesa das drags. Ela é a primeira que está ali a estender o ombro amigo, estender um braço de ajuda, mas não. Ela simplesmente ataca e acaba tendo uma postura parecida com os haters que tem por aí, que só atacam porque acreditam na verdade deles, sendo a única verdade aceita. Mas enfim, isso pra mim foi um divisor de águas que eu passei a ver RuPaul com outros olhos, porque ela já tinha dado vários close errados, mas que me deixaram muito indignado, porém eu ainda tentava dar pra ela essa chance de se redimir, mas pelo que parece não vai se redimir não. Então enfim, o que eu aprendo com toda essa lição é que a gente tem que parar de criar ídolos, tem que parar de colocar as pessoas em pedestais, porque as pessoas, elas são falhas, elas pisam na bola, elas acabam magoando umas às outras, sem nem pensar duas vezes, sem nem ponderar a respeito. Então é isso aí. O RuPaul me decepcionou, mas o jogo continua, né? Afinal de contas, a gente tem mais um episódio ainda aí, que é a grande final. Então temos que continuar assistindo. E depois que teve esse momento bem delicado, bem tenso, bem dramático, bem triste, com The Vixen e posteriormente com Eiji O'Hara, o RuPaul continuou insistindo nas histórias pesadas em Drag Race, né? Tipo, ela não ficou satisfeita só em expor The Vixen e bater boca com Eiji O'Hara, não. Ainda trouxe mais drama. E depois ela veio falar sobre a situação da Dusty Ray Bottoms, quando ela era jovem e acabou
acabou sendo levada para um centro de cura LGBT na igreja em que os pais dela frequentavam. E a Dusty Ray Bottoms conversou um pouco, né, a respeito do que rolava nessa cura gay. E ela explicou que, na verdade, era mais uma situação de limpeza e confessionário. No caso, ela se encontrava com os membros dessa igreja contando as coisas que ela fazia como homem gay. O que é uma situação muito humilhante, né? Coisas que às vezes você não quer assumir pra si, ter que abrir isso pra um grupo de pessoas que você não tem uma relação mínima de intimidade. Esse episódio foi meio que uma consulta ao psicólogo com todo mundo junto, né? Que sempre a RuPaul faz essas coisas e acaba fazendo esses assuntos bem polêmicos. Só que essa parte que a Dusty Ray Bottoms falou é uma coisa que acontece até hoje, né? Pode ser com menos frequência, porque dependendo da cidade, como quando é uma cidade grande, pode não ter tanta aceitação diferente de uma cidade de interior ou uma cidade pequena que o pessoal é bem mente fechada, bem daquele jeito e acaba até fazendo coisa pior. E essa realidade que ela contou ainda é vivida por bastante pessoas assim que são dessas extremidades também. Infelizmente, a intolerância atrelada à religião acaba produzindo processos pesadíssimos. Esse próprio tratamento de cura gay é algo assim absurdo. Você levar uma pessoa pra ficar falando do que ela já viveu ou fez enquanto pessoa gay e ainda ficar incutindo na cabeça dela sistematicamente, exaustivamente, né, até ela absorver aquilo meio que por osmose, por obrigação de que o correto é homem com mulher, mulher com homem. Então a coitada da Dusty Ray Bottoms sofreu um bocado nesse período. E pra piorar ainda, na própria igreja que ela frequentava, o pastor disse que ela nunca seria feliz numa relação homossexual com um homem, mas foi bacana que ela falou, né, que teve um dia que ela desistiu e foi embora disso tudo, que ela tava aguentando mais levar essa vida, porque ela tava infeliz. E aí ela juntou uma graninha e foi morar em Nova York. Levou as poucas coisas que tinha e foi viver em Nova York. E lá ela começou a seguir mais firmemente sua carreira como drag. Afinal de contas, ela tem uma história com o teatro também. Então, a drag e o teatro acabaram salvando Dusty Ray Bottoms e ela acabou conhecendo um homem e criou uma relação com esse homem que atualmente é o seu noivo. Então, assim, por um lado tem um momento triste que ela viveu quando era mais nova, mas também tem esse momento da reviravolta, né, em que ela consegue dar a volta por cima e provar pra si, né, porque ela não tem obrigação de provar nada pra ninguém, mas provar pra si que sim, ela pode ser um homem gay feliz, pode ter uma relação saudável e que ela pode especialmente seguir o sonho que ela acredita, que no caso é continuar fazendo drag e sua vida dentro do teatro. E aí, nesse momento, foi drama atrás de drama. Se a gente for reparar, todos os dramas envolvem religião, né? Família e religião. Porque depois o povo foi falar com Monique, e Monique disse que o grande problema dela, assim, era a mãe dela vê-la fazendo drag, porque ela ama muito a mãe dela sabe que Monique é um homem gay, mas o rolê ainda do drag queen é algo meio complicado pra mãe dela entender e lidar. Foi um momento bem pesado, porque a Monique chorou e deu pra ver que era um choro doído, sabe? Porque às vezes as drags choram, mas às vezes são lágrimas um pouco mais leves, né? Lágrimas mais uma emoção do momento, mas da Monique deu pra sentir que foi um choro dolorido e um choro de problemas antigos, que não foram resolvidos ainda. Então Monique tava muito arrasada, porque ela ainda tem essa dificuldade de fazer com que a mãe dela compreenda o que é arte drag e aceitar. Embora a mãe dela aceite que ela seja um homem gay, a parte do drag é um grande problema ainda. Então, o choro dela foi dolorido, porque dá pra perceber que seria muito importante pra ela ter esse apoio da família, e infelizmente ela não tem. E o momento da Monique também foi similar a esse, que a família dela sabe agora, né, que ele é um homem gay e que faz drag, mas que drag também é algo que eles não entendem muito bem, porque a família é muito religiosa, vai na igreja todo domingo, e na igreja dizem que ela está no caminho da perdição e que tanto glitter na vida dela vai impedir que ela entre no céu. Mas que tirando a parte do drag, ela se dá bem com a família e tudo mais. Então, assim, é algo muito foda, né? A gente percebe que religião, família, conservadorismo, tudo isso junto, acaba gerando essas opressões que as pessoas LGBTs são normalmente as maiores vítimas. Não é porque a drag é incrível, maravilhosa e foda que ela está com a vida 100% perfeita, não. Muito pelo contrário. Essa perfeição não passa de ilusão. O que a drag tem ali é um trabalho em que ela entretém as pessoas, mas em outras áreas da sua vida
a problemas bem complicados. Esse negócio também de religião é muito complicado, porque também tem várias religiões que se você sair ou for desligado da religião, a pessoa, mesmo que seja sua amiga, seu parente, seu pai, ela não pode conversar com você e nem falar com você assim na rua, sem que outra pessoa dentro dessa congregação veja, porque se vê, eles também vão acabar repreendendo ou fazer algum tipo de punição. Não é o caso de todas, mas algumas são assim. Né, infelizmente, religião é algo muito importante na vida das pessoas ainda, e ela acaba regindo a forma com que os parentes lidam com esses membros da família que não seguem os padrões convencionais da sociedade, seja de comportamento, seja de sexualidade, seja de preferências religiosas até. É um rolê muito pesado e que pra mim fez com que esse Reunited fosse um dos mais tenebrosos assim em Drag Race History, porque já teve todo o rolê da The Vixen e Asia, depois ainda vem com essas paradas, sabe, negativas voltadas pra família, algo muito pesado. Eu acho sim que tem que se falar, porque a gente também tem que perceber que a vida não está 100% garantida pros LGBTs, ainda mais nos tempos atuais em que parece que a gente tá regredindo muito, mas deixa essa atmosfera meio negativa. Tanto que eu acho que o United em si não perdeu essa atmosfera no decorrer do episódio, saca? Eu acho que essa atmosfera pesada continuou até o fim, por mais que o RuPaul tentasse depois trazer uma descontração maior. Eu acho que esses momentos pesados deixou o clima muito pesado até o fim. Dá a impressão de que eles quiseram passar assim, que falando que o reality não é só comédia, também tem um pouco de drama. Só que foi tão pesado que não deu nem pra colocar um pouquinho de comédia. Porque depois o RuPaul abriu a biblioteca pras drags se gongarem, e mesmo assim, pra mim, mudou o clima pesado que se instaurou ali. Um momento que eu achei bacana, pelo menos, foi quando a Miss Cracker e a Asia O'Hara pararam para conversar entre si, para resolver sobre a Asia O'Hara falar que não achava que a Miss Cracker era uma grande estrela. Na verdade, ela disse que não achava que ela era estrela nenhuma. Não tinha o fator de estrela. E a Miss Cracker disse que ficou muito, muito arrasada. Não só pelo fato da Asia ter dito isso, mas porque tem todo um histórico por trás. Porque antes dela entrar em Drag Race, todo ano ela era obrigada a ouvir que fulana de tal de Nova York estaria em Drag Race, que a Aquaria estaria em Drag Race, que Monet estaria em Drag Race. E que ela nunca participaria do programa porque ela, Miss Cracker, não era uma estrela. E aí, finalmente, ela entra no reality, em que ela gostaria e que as pessoas duvidavam da sua capacidade. Porém, quando a Asia O'Hara disse que ela não tinha esse fator estrela, bateu diretamente no ego dela, né? Bateu diretamente no que ela acreditava sobre si. E é foda isso, né? Por mais que eu, por exemplo, tenha achado que foi um exagero a reação dela com a Asia O'Hara, quando a gente tem esse contexto, dá pra entender de fato por que a Miss Cracker ficou tão dolorida, tão incomodada quando a Asia disse isso pra ela. Então teve um outro momento que a RuPaul também ainda tentou, assim, nesse clima meio pesado, perguntar pra Yuhua, porque ela também tinha um problema com a família. Só que a Yuhua, de tão descontraída e louca que ela é, não deu aquele ar, aquela atmosfera de tipo um clima pesado. Mas ela comentou que como a família dela é da China, é uma família bem conservadora. A família dela não conversa sobre isso porque os asiáticos não falam esse tipo de assunto. Eles preferem enterrar. Isso, ela também falando que quando ela era pequena também tinha medo de drags e travestis, e depois que ela entendeu como que é, ela começou a fazer drag, se vestir e fazer show. Mas, pelo menos, diferente das outras drags, dá pra perceber que a Yuhua, nesse sentido, está bem resolvida e aprendeu a conviver com isso. Pelo menos é o que aparenta, e que bom. Outro momento também, assim, que vale a pena falar é que a Blair Sinclair mencionou o estupro que ela havia sofrido e que isso foi, de certa forma, libertador pra ela, de que ela teve apoio da mãe e especialmente também dos fãs, que disseram que ela é uma guerreira, que ela é uma pessoa forte, e que ela também tinha problema com bebida. Tanto que ela até foi presa por direção perigosa, pois estava alcoolizada. Mas desde que ela terminou de gravar Drag Race, desde que ela saiu de Drag Race, lá em 2017, ela está sóbria. Ela não bebeu mais. Então, assim, isso eu acho que é algo que deve se comemorar também, né? O programa tem seus problemas, mas também tem seu lado positivo. E nesse caso, se ele ajudou, de alguma forma, Blair Sinclair a manter sua sobriedade, então, viva Blair. Porque vício é algo muito foda, né? E cuidar dele é algo tenso. A gente já viu isso assombrando várias drags que passaram pelo show. Na 7ª temporada mesmo, teve uma conversa muito profunda e também até mesmo dramática entre a Miss Fame e a Katya, em que elas falaram de seus vícios mesmo, de como elas beberem muito, fumarem em um período de suas vidas, prejudicou elas em suas carreiras,
em suas relações e que manter a sobriedade era uma luta diária, mas que era uma luta que valia a pena. Então, Blair Sinclair conseguir largar a bebida e continuar sua carreira, sua vida de forma sóbria é algo que deve ser celebrado mesmo. No mais, o que depois teve no episódio foram as drags se gongando, que eu acho sempre muito divertido, mas é aquilo, né? Pelo menos pra mim, como o episódio em si já tava muito pesadinho, eu não consegui ver tanta graça. E eu não sei se você percebeu isso, mas o top 4, tirando alguns momentos em que eles acabaram falando demais, o top 4 passou meio também que despercebido nesse Reunited, né? Teve o momento da Asia defendendo a The Vixen e isso durou um bloco inteiro. E que eu achei fantástico, porque The Vixen merecia ser defendida sim, e a Asia O'Hara era a melhor pessoa ali pra poder fazer essa defesa e mostrar aí seu grande coração. Teve também quando a Eureka conversou com a The Vixen. E depois teve um momento em que as drags confrontaram Cameron, que eu achei assim também uma grande surpresa, porque a Monique falou que não estava entendendo qual que era a da Cameron, porque durante a temporada ela era uma drag muito distante, que passava uma postura de superioridade para as outras competidoras, enquanto que nas redes sociais Cameron muito opinativa, muito expressiva, diferente do que ela mostrou em toda a 10ª temporada, e ela queria saber se era uma estratégia ou não, porque ela achou muito estranha essa postura. Aí a própria Dusty Boros complementou também, dizendo que ela tinha desistido da Cameron, porque quando elas se conheceram na temporada, ela tentava manter uma relação cordial com todas, tentou ser amiga de todas, mas com a Cameron, ela tinha que praticamente colocar a Cameron no colo, virar o rosto da Cameron pra Cameron trocar 2 palavrinhas com ela, porque a Cameron era muito distante, sempre isolada, sempre quieta, calada. E a Cameron tentou se defender, falando que não, que ela se sentiu intimidada pelas drags, por isso que ela acabou com essa postura mais reservada, normalmente mais escondida. Enfim, eu acredito que as redes sociais potencializam coisas que normalmente na vida real a gente não consegue expressar tão bem. Tem aquela galera que usa a rede social pra destilar ódio, né? O que a gente tá vendo que é muito comum. Mas também tem aquelas pessoas, por exemplo, que com as redes sociais conseguem deixar a timidez de lado. Então, pessoalmente, você pode ser uma pessoa calada, mas com a rede social você consegue se expressar melhor, consegue conversar mais, falar mais de pessoas sobre sua vida. E que pode ser o caso da Cameron, né? Eu até fiquei um pouco com dó, porque as queens estavam bem enérgicas nesse sentido de cobrar da Cameron uma posição, uma postura, porque no reality ela agir de uma forma X e fora ela agir de uma forma Y. Mas cada um é cada um, né? Não dá pra gente forçar que alguém seja daquela forma que a gente imagina, idolatra, porque as pessoas são diferentes mesmo. Eu fiquei meio assim, porque na temporada a gente via que a Cameron era meio quieta, né? Só que eu não imaginava que ela era querendo ser, de certa forma, superior com as outras. Como elas falaram, que ela chegava num recinto, passava no meio de todo mundo, não falava com ninguém, não dava nem oi. Não cumprimentava, não dava nem oi. E ela só fazia isso mesmo em alguns poucos momentos, quando elas tinham que divulgar algo juntas. Aí isso também me deixou meio assim, tipo, nossa, porque eu pensava que ela era só mesmo no programa, que ela tinha algum toque da produção não querer ficar manipulando a imagem dela no programa, mas isso acabou se confirmando que ela é desse jeito mesmo. Por isso que eu gosto do Reunion, porque enquanto por um lado ele alivia a barra de algumas drags, mostra um outro lado delas que a gente não teve oportunidade de conhecer por conta da narrativa em que a edição escolheu, outras drags acabam se queimando e muito, né, porque mostram um lado delas em que a gente não fazia ideia de que existia, porque elas estavam o tempo todo encenando, fazendo um personagem ali pra poder se destacar e ir mais longe na competição. É foda, né? O ser humano é isso. Tem pessoas que vão me achar maravilhoso, tem pessoas que vão me achar terrível, e elas podem ter seus motivos e terem suas razões por terem essa impressão, porque é a forma com que eu lidei com elas. Então, acho que nesse momento a teoria da relatividade do Einstein é muito boa, né? Porque dependendo do referencial, o que ele tá falando é verdade e se aplica mesmo. E por fim, o RuPaul questionou as drags competidoras da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race para quem ia a torcida delas para a grande final. E me surpreendeu que ninguém torceu pra Cameron. Na verdade, foi uma surpresa, né? Eu acho que já era algo esperado, porque ninguém nem imaginava que a Cameron chegaria tão longe, tendo dublado 3 vezes. Então, Asia foi bastante votada, Aquaria e Eureka. Então, pelas drags assim, parece que o top 2 delas é Aquaria e Asia O'Hara. Eureka vindo em terceiro e Cameron sem torcida alguma. Também que era já meio esperado, né? Entre as drags, a Cameron não ser nem mencionada. Exato. Então, agora a gente está a uma semana da grande final e o jeito é aguardar e esperar para descobrir quem vai ser a grande vencedora da 10ª temporada. A minha torcida continua sendo Aquaria e Asia O'Hara. Qualquer uma das duas que levar, eu estou muito satisfeito. Mas, eu também não vou odiar se a Eureka vencer, porque seria bacana uma Big Girl levando a coroa de Drag Race. A Cameron não tem minha torcida, porque dentre as 4 que estão ali, ela não teve, pra mim, um grande desempenho nessa 10ª temporada.
Então eu acho que só por isso ela não merece vencer, no meu ponto de vista. Mas se ela acabar vencendo, não vai ser também motivo pra eu odiá-la e ficar revoltado, porque pelo menos nas 2 últimas temporadas de Drag Race, eu exercitei bem a minha paciência e minha tolerância com as vencedoras escolhidas por RuPaul. Então eu também não vou mais me sentir ruim porque ela escolheu alguém que eu não estava torcendo. Assim é a vida, né? A gente não pode e nem consegue escolher tudo. Então, que o melhor vença. A minha torcida meio que tá entre Aquaria e Eureka. A Cameron nem tanto. Na verdade, nem nada. A torcida mesmo tá indo mais pra Aquaria e Eureka. E se fosse um top 3, seria Aquaria, Eureka e Asia. A Cameron nem tanto, porque ela não mostrou assim muito dela. Ela mostrou visuais, algumas coisas que ela sabe fazer, mas meu top 2 eu torço pra Aquaria ou Eureka. Agora é ver, né, qual das nossas torcidas vão ser contempladas. Pelo menos estamos em consenso de que a Aquaria está aí no top 2. Então, pela média aí do Batendo Cabelo com Rod Saulette, a grande torcida nossa vai pra Aquaria. Então, simbora ver se a Aquaria vai vencer. E se não vencer também, é a vida, né, Rô? A gente já tá vacinado com Drag Race nesse sentido. Não é nada demais. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulette. E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulette.